Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ponto de Ruptura. Aqui você encontra diversos conteúdos, toda semana, segunda, quarta e sexta, falando sobre empreendedorismo na prática, marketing e venda, bem-estar e saúde social e finanças. Eu sempre falo que é um pacote completo, né? Saúde, bem-estar, finanças e vendas, né? Eu sou Rô Brandão, eu trabalho como vendedora ainda no tete a tete, mano a mano, e gostaria muito de falar com vocês sobre a atual situação em que se encontra milhares e milhares de vendedores que trabalham na rua. Esse vídeo, nesse caso aqui, é bem voltado para vendedores no mano a mano, no tete a tete, no um a um. Não é nem boca a boca, porque boca a boca é o digital pelo WhatsApp, que aí você vai fazer o seu marketing, vai fazer sua negociação. Mas esse aqui é o mano a mano, no tete a tete. Então, eu sou a Rô Brandão, como eu já tinha falado, eu sou vendedora, eu já fui treinadora de vendedora de empréstimo consignado, já montei uma equipe de vendedoras na época de cosmético e vendas diversas, livro, cosmético, sapato, perfume, Renaudet. Eu sou vendedora, muito tempo de venda. É tão engraçado, eu já estou entrando no conteúdo, é tão engraçado que recentemente eu fui fazer uma aula ensinando a gente a você conversar com a IA, a conversar com o seu site GPT. Se você tem um e-mail, você tem acesso a um GPT. Se você desejar conversar com o site GPT, se vida sobre isso. Os vendedores que ele não está se atualizando para diversas barreiras que já estamos vivendo isso na rua. Então, eu fui conversar com o chat GPT e aí contei para ele de quanto tempo eu trabalho com venda. Ele deu uma definição minha, que eu tenho média 15 anos no mercado trabalhando. Geralmente eu trabalho, saio, volto, vou para a empresa, trabalho, saio, volto, vou para a empresa. E agora estou migrando para o marketing digital. Sim, gente. Porque assim, quando a gente trabalha na rua, você sabe que às vezes tem uma boa renda, porque se eu falar para você que não tem uma boa renda, eu estou mentindo. Se eu falar para você que sempre que a gente tem bom êxito, principalmente para vendedores que trabalham em diversos setores, mas praia, né, que vende vários tipos de coisas, que a gente tem esse bom êxito direto. Não, porque desde tem uns 2 anos mais ou menos que está tudo mudando. Então a gente tem que acompanhar essas mudanças, né? Quando tem algum comentário falando sobre o Pix, altera nossas vendas. Quando tem jogador aqui eu moro em Salvador, Bahia, que o time está jogando Bahia e Vitória, altera a nossa venda. Então, o que eu quero dizer para vocês é para que nós, como os vendedores que trabalham na rua, que ainda trabalham naquele trabalho tete a tete, onde você tem que ter contato com o cliente, onde você vai fazer seu belo trabalho, sim, né, gente? Vamos fazer nosso belo trabalho, né? Ser simpático, educado, porque a gente, no outro conteúdo, eu falei sobre mentalidade. Porque não é simplesmente você pegar a sua banca, seja lá do que for, acarajé, picolé, bolsas. Então, o que acontece? Você não é simplesmente pegar a sua guia e descer para trabalhar. A gente lidar com várias e várias questões. A começar do carro que você pega, que às vezes tem praia que você trabalha que é longe, fica em média 2 horas em pé. Às vezes, para você chegar até essa praia, você ainda anda também em média 15, 20 minutos. Não é simplesmente você pegar seu material e dizer assim, eu vou vender, vou ganhar meu pão de cada dia na praia. Isso para quem está iniciando. Mas para a gente sabe que não é só isso. Então você tem que lidar com situações diversas, que às vezes o próprio vendedor ele já sai dentro de casa, não em um dia tão legal, e a gente tem que lidar com isso. Quando você procura fazer o seu papel de vendedor, seu papel de estar ali para receber o cliente, para atender bem o cliente, para negociar com ele, como ele faz comigo. Eu estava falando recentemente que eu já cansei, logo quando veio o boom, o dropship, o Mercado Livre e a Shopee e a Shein, que até hoje a Shein é bem falada lá. Aí, quando eu dava o preço do material que eu estava vendendo, a pessoa ia lá no celular rapidinho e mostrava para mim, não, eu via. Aí eu falei, você encontrou mais barato, né, freguês? Só que assim, CPF é diferente de CNPJ. Para que o CNPJ fique forte, você começa pelo CPF. Mas se você não tiver sabedoria para conduzir o seu CPF,
você não consegue progredir. Você até consegue vender, mas não consegue ter lucro. Porque, infelizmente, a questão toda de diversas categorias de vendas, principalmente essas vendas que eu estou falando aquela mano a mano, tete a tete na rua, são vendas que às vezes a pessoa, para poder dizer que vendeu, ele quer diminuir o seu material, às vezes em 80%, 90%. E às vezes eu estou dizendo porque eu passo por isso, você tem que fazer malabarismo para continuar o seu esforço que você acordou, se preparou para poder ir atender os clientes. Então, cada lugar, cada praia tem uma forma de você trabalhar, como também não só praia, viagem, mesmo que a gente já viajou, eu e milhares de outros vendedores, para vários outros lugares. Cada lugar é um lugar. Por exemplo, eu fui para Bom Jesus da Lapa, um brinquedinho que eu comprava de criança, que aqui saía a caixa para mim a 3,50, lá era 10. Então, quando a pessoa pedia desconto, eu podia vender de 10, era 15. Eu podia vender de 10, 12. Quando chegou lá, era 10. Aí pensei, meu Deus, como aqui é mais longe, é 1 dia e meio de viagem, eu compro ele de R$10 para vender a quanto? 25, 20, no mínimo 18, para que você possa tirar 8. Então, infelizmente, muitos vendedores ele não está atento ao avanço da tecnologia, ele não está atento a que ele pode continuar, como é o meu caso, aprendendo as ferramentas para poder colocar, por exemplo, esse óculos lá para o site. Esse óculos aqui é dos óculos que eu vendo. O meu mesmo que eu fiz pela ótica, os que eu vendo é melhor do que o que eu fiz pela ótica. Ah, não tem nada a ver, deve ser alguma coisa da sua cabeça, que você trabalha com venda, mas todos que eu tenho desses é porque quebram muito, né, gente? É o dia todo, bota pra lá, cai, quebra, carro da BAC. Então, eu fiz o óculos de grau, então eu uso mais o que eu compro na ótica, que é destinado a vender na rua. Eu não gosto de vender óculos de grau para rua, mas às vezes eu levo. Peguei para experimentar. Chega a ser melhor do que a própria ótica. Vai saber por quê. Mas eu, como vendedora de óculos de rua, tinha rejeição a trabalhar com óculos de grau na rua. E recentemente, não, tem um tempinho atrás, eu cheguei aqui em Salvador, num bar no Rio Vermelho, e tinha uma recepcionista que ela falou assim, pô, meu óculos quebrou. Por incrível que pareça, nesse dia eu tinha um óculos de grau. Quando a mulher colocou o óculos, a mulher me agradeceu, ela ficou tão feliz que eu cobrei 50 pila. Mas se eu quisesse cobrar R$100, R$150, ela iria pagar, porque ela estava precisando do óculos. Todos esses materiais hoje têm diferença quando você pega ele em quantidade para vender. Eles já não vendem mais como vendia. Mas aquela questão, se você tiver ele na mão, quando o cliente desejar, o preço que você pedir, ele vai pagar. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente tem que aprender a colocar o óculos. Eu estou olhando aqui, que eu vou colocar aqui, para você compreender o que é você se atualizar e procurar aprender a fazer a migração, né, para colocar seu produto, para que a gente possa vender em exponencial. Não está vendendo aquela venda atemporal. Então, vou mostrar um exemplo para você disso aqui. É claro que não vai dar para você perceber quando aperta aqui, ele vai mudando de cor. Ele vai mudando de cor, tá vendo? Vermelho, laranja, ele vai mudando de cor. Então, coloque o seu óculos da expansão. Coloque o seu óculos para entender que a gente está vivendo no mundo da era de tecnologia digital, de IA, e que a gente tem que aprender a trabalhar e fazer um bom trabalho, mas aprender a colocar os nossos produtos na internet. E o que eu quero te dizer, que você pode perguntar para mim, por que você não colocou o seu? Porque existe uma carência de você aprender. Estou mudando aqui, tá, gente? Para você entender como é. Existe aquela questão de você aprender a usar as ferramentas, de você estudar para aprender a fazer um site. Esse era o conteúdo que eu gostaria de falar para vocês. Gostaria de dizer para vocês que a gente tem que procurar evoluir, e esse vídeo aqui especificamente é para milhares e milhares de vendedores que trabalham na rua com roupa, com cosmético, com perfume, com bolsa. Então, assim, se a gente estiver preparado à transformação, à mudança, não vai chegar esse baque. Eu tive que fazer malabarismo para continuar vendendo. E hoje eu percebo
que já não está mais valendo a pena. Continua vendendo, mas não está valendo mais a pena. Por quê? Porque o óculos da expansão da consciência, ele já está brilhando. Ele chegou e você tem que entender, como o Pablo Marçal fala, os códigos. Entenda os códigos. Entenda que a gente tem que botar a bundinha na cadeira, sentar para estudar, para aprender, para se desenvolver, e que simplesmente já não é mais como as pessoas pensam, de você pegar uma caixa de picolé e sair para vender. Então, a gente tem que aprender a evoluir, a crescer. Este aqui é meu óculos de expansão da consciência. Para você ter uma ideia, já tem uns 2 ou 3 anos que eu comprei esse óculos e eu iria devolver para inteira com mais coisas. E eu iria devolver este óculos. Quando chegou lá no correio, eu coloquei ele assim na mesa e digo, eu vou tirar uma foto. Me encantei por ele e estava aqui tocado. Fui para um evento de marketing digital e aí eu vi que nesse evento, o encarte da empreendedora, ela tinha esse óculos. Eu falei, que legal. Eu acho que eu vou pegar ele e vou usar desse atributo para fazer com que você entenda. Então, na época, eu comprei no site, era internacional. Comprei como nacional, depois veio venda internacional. Eu fui taxada, tive que pagar, mas acho que era 60 ou era 70 reais. A mais ele saiu por 190. E ontem, para poder dar aula, eu estava aqui olhando, sabe quanto ele está na internet? 32 reais. Aí, se eu for pegar esse daqui, minha irmã, por que você não vende? Eu digo que só pode vender à noite. Só pode vender à noite, por causa dele, ele brilha à noite. Eu posso pegar ele para vender, mas aí assim, não é uma venda, eu comprando ele de 200, eu vou vender ele de 500. Eu vou vender de 500, quase 150. Não é porque se eu pago frete. Mas se eu comprar ele de 32, eu vou vender ele de 150, 120, porque é novidade. E olha que esse óculos é antigo, viu? Ele é antigo, mas por incrível que pareça, este óculos aqui é interessante. Meu produto principal é o óculos, mas eu trabalho com bolsa, trabalho com celular, carregador portátil, trabalho com pulseira, colar, aqueles lenços, o que der para me carregar, não sendo muito mais cansativo do que o próprio trabalho já é, eu trabalho com esses materiais. E aí, quando eu fui estudar o marketing digital, simplesmente é um downsell, um upsell que você faz. Como é? Sua venda principal é um óculos, e aí você fala, não, freguês, eu tenho uma correntezinha para você colocar no óculos. Não, freguês, eu tenho um outro acessório, entendeu? Para você acrescentar, para que a margem possa expandir, igual o óculos, da expansão da consciência. Tá bom? Eu gostaria que você deixasse o seu comentário, deixe o seu like, envie para vendedores que ainda não estão no marketing digital, para aqueles que ainda não estão atentos ao advento da tecnologia, que a gente tem que aprender a manusear as ferramentas que elas estão aí disponíveis para a gente aprender e fazer um bom uso, para que você possa expandir. E eu vou fazer assim, se tiver 300 visualizações e 150 comentários, eu vou mandar um e-book para você. Eu vou pedir para que o nosso coordenador ele possa colocar por aqui em algum lugar esse e-book. Um e-book falando sobre a evolução, sobre que nós, vendedores, que trabalham no mano a mano, no tete a tete, na rua, possa aprender a evoluir. Ok? Muito grata por você ter assistido até aqui. O vídeo ficou muito longo, mas era isso que eu gostaria de falar para você. Dá um like, compartilha, envie para seus amigos, envie para pessoas que você conhece que trabalham na rua vendendo diversas outras modalidades, que vendas são milhares, né? Para que ele possa evoluir, ele venha caminhar com nós aqui para o crescimento e evolução neste canal Ponto de Ruptura. Saúde, bem-estar, finanças e vendas. Que legal, amor e luz.